Olá, o assunto é carros e o tema: será que o carro mais caro é melhor? Será que pagar mais por um carro significa que você está levando para casa um veículo de melhor qualidade? Esse é um tema super importante porque, como você sabe, nós temos carros caríssimos aqui no Brasil, tanto para comprar como para manter. Então, vamos falar mais sobre isso e durante esse vídeo eu vou citar um exemplo impressionante, realmente, que mostra que, na verdade, em muitos casos a gente precisa ter muito cuidado porque nem sempre algo mais caro é melhor. Então vamos falar sobre esse assunto então. O meu nome é Leandro Mateira e eu sou consultor automotivo pessoal na Carro e Dinheiro e autor do livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. E a ideia é começar falando sobre o seguinte: o ponto da gente pensar, em muitos casos, que algo que custa mais caro é melhor, tem a ver com uma coisa chamada gatilhos mentais ou atalhos mentais. O que são esses atalhos mentais? São formas que nós, como seres humanos, utilizamos para tomar decisões mais rápidas, com menos esforço. Em muitos casos eles são muito úteis, mas em outros eles podem levar a situações bem complicadas, né? Então, principalmente quando eles são utilizados para que exista uma influência para que a gente, como consumidor, por exemplo, acabe comprando um determinado bem. Então, às vezes a gente tem a utilização, né, de slogans como o carro mais vendido, para que as pessoas pensem que se está vendendo mais é porque é melhor, ou a gente tem uma celebridade indicando determinada marca, determinado bem, uma roupa, enfim. Isso daí é algo que requer bastante cuidado, principalmente para as pessoas que dão valor ao seu dinheiro. E para falar de atalhos mentais, eu acho importante começar falando sobre algo que está nesse livro aqui, que é As Armas da Persuasão, do autor Robert Cialdini, e ele trata muito desse assunto e exatamente sobre o ponto que a gente precisa conversar aqui, ele fala o seguinte, que muitas pesquisas mostram que pessoas em dúvida sobre a qualidade de um item costumam recorrer a esse padrão, né? E qual que é o padrão, né, para orientar suas compras? É o de que caro é igual a bom. Só que isso não é verdade. Quando a gente analisa esse mercado de carros aqui no Brasil, isso daí fica mais evidente. Então, vamos comentar esse exemplo que eu comentei no início do vídeo, que é um exemplo impressionante. E ele tem a ver com o nosso vídeo, nosso artigo anterior, que foi sobre se você, consumidor, aceita pagar mais caro apenas por causa do posicionamento de mercado de um determinado carro. E no final daquele vídeo, artigo, eu comentava uma dica bem interessante, que era de buscar no mercado americano a pesquisa em relação aos carros, por exemplo, em relação aos quais você está em dúvida na hora de comprar, e verificar se a diferença de preços entre eles é proporcional aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E o que aconteceu foi o seguinte: o meu amigo, o grande educador financeiro aqui do Brasil, o Conrado Navarro, do Dinheirama.com, ele acabou fazendo isso e o que ele verificou foi algo bem surpreendente. Ele me mandou uma mensagem comentando esse ponto. Ele pegou o Jetta, Volkswagen Jetta TSI, vendido aqui no Brasil. Esse carro é vendido aqui por cerca de R$93 mil. E lá nos Estados Unidos, ele é vendido, uma versão similar dele, é vendido por cerca de $28.500, sem contar os 8% lá de sales tax do imposto sobre a venda, mas vamos utilizar como base esse $28.500 mil para pensar na proporção. E ele pegou o Chevrolet Camaro, que aqui no Brasil é vendido por cerca de R$222 mil, e lá nos Estados Unidos uma versão similar a esse Camaro custa na faixa de $33 mil.
Então, olha só, nos Estados Unidos a diferença é de 5.000 dólares. E aqui no Brasil ela é desse tamanho monstruoso. Aqui custa 222 mil reais contra 93 mil reais. É uma diferença assombrosa. E o que isso mostra? Um exemplo prático como esse mostra que essa diferença não se sustenta apenas em função da qualidade. Então, quem está comprando um Camaro aqui no Brasil pode ter uma série de motivos para isso, mas não significa, né, que um carro que custa mais do que o dobro do Jetta aqui no Brasil, não significa que ele é 2 vezes melhor, né? Porque se a gente for lá nos Estados Unidos, a gente vai observar que a diferença de preços entre eles é relativamente bem pequena. Voltando, 5.000 dólares apenas de diferença lá, e aqui essa diferença absurda de 93 mil dólares para 222 mil reais. 93 mil reais para 222 mil reais. Então, é por isso que na hora de escolher um carro, você precisa entender o porquê ele está posicionado em determinado preço. E para isso há uma série de mecanismos, inclusive eu os comento em detalhes no livro digital Como Escolher o Seu Carro Ideal. Nesse livro eu sistematizei um método bem interessante, bem efetivo, com 5 passos para que as pessoas possam saber tudo o que precisam avaliar na hora de comprar um carro, né? Então, isso daí envolve as necessidades, a qualidade do carro, a questão da segurança, dos impactos financeiros. E é por conta disso que uma compra complexa como é de um carro no Brasil, por causa dos altos custos envolvidos, necessita de muita pesquisa. E quando você fizer essas pesquisas, você vai acabar observando que podem existir vários motivos para um carro custar determinado valor. E esses motivos podem, por exemplo, estar relacionados com o posicionamento, que foi algo que a gente conversou no último vídeo, com a questão da participação no mercado da marca. Às vezes uma marca que está chegando no Brasil precisa colocar o preço um pouquinho mais abaixo para que ela ganhe mercado, ganhe confiança dos consumidores. Não significa, em alguns casos pode ser que o carro tenha uma qualidade inferior ou não, é uma questão de estratégia comercial. A gente tem a questão dos lançamentos, um carro lançamento com grande procura tende a custar mais caro, mas também não significa que ele é melhor. A gente pode ter um exemplo que muita gente, que esse daqui é bem raro, mesmo na imprensa especializada, quase, sinceramente, dificilmente eu vejo alguém falando sobre esse ponto, que é o seguinte: a questão da capacidade produtiva limitada. O que é isso? Se uma empresa aqui no Brasil tem uma fábrica que produz uma quantidade limitada de carros e há muitos consumidores interessados, ela vende toda a produção dela, ela acaba posicionando o preço dela num patamar superior, porque ela está vendendo toda a produção e não tem como produzir mais. E também não significa necessariamente que o carro é melhor ou pior apenas por causa do preço. E em outros casos, por exemplo, a gente pode ter a questão da baixa concorrência. Às vezes tem segmentos que só tem 1 ou 2 carros naquele segmento para atender determinada necessidade, e ali eles acabam custando mais caro, bem mais caro do que deveriam. E para finalizar esses exemplos, a gente pode ter questões tributárias e questões relacionadas ao comércio exterior. Então, por exemplo, carros que vêm do México contam com uma carga tributária inferior, mas o governo limitou as cotas de importação desse país, o que faz com que exista menos oferta desses veículos. Portanto, olha só, são vários fatores que influenciam no preço e, claro, a disposição das pessoas pagarem mais caro ou não por um carro, tema que a gente já conversou aqui nos vídeos, e eu aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, O Seu Carro Ideal, para que você sempre fique por dentro das novidades e das análises relevantes para você, para o seu carro e para o seu bolso. Então, para finalizar, você acha que vale a pena pagar tanto mais caro por um carro
aqui no Brasil, sendo que em outros mercados as pessoas somente pagam, às vezes, 20% a mais por um carro, aqui vale a pena pagar mais de 150% a mais? Será que vale? Talvez existam motivos para tanto, mas no geral, principalmente para quem dá valor ao seu dinheiro, é bastante improvável que, que isso efetivamente faça sentido. E essas análises eu também costumo realizar com os clientes que eu atendo na consultoria automotiva pessoal, consultoria personalizada que eu realizo, é a Carro e Dinheiro. A consultoria tem um site www.carroedinheiro.com.br e lá eu costumo, nas conversas por Skype com os clientes, analisar todos esses pontos, buscando sugerir as 3 melhores opções de carros para cada perfil de pessoa. Então, eu agradeço bastante pela sua atenção e, novamente, fico muito contente de contar com a sua audiência até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Até mais!